Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você está ligado na maior rede de televisão desse estado. E é com muito prazer, com muita alegria, depois de uma semana inteira de Papo de Redação na Rádio Parecis, hoje a gente se reúne aqui no Papo de Redação na TV, com os indefectíveis dinossauros. Pois é só olhar, né, gente? Não dá pra... Tem um aí que é meio rebelde, que não quer ser chamado de dinossauro, não. Quer ser jovenzinho. Né? Mas enfim. Gosta de um cookie, gente, que é uma coisa de louco. Mas enfim, gostei do slogan, viu, Joaci? O melhor cookie da vida. Da vida, exatamente. Mas que legal esse slogan. Eu falava sempre, porque eu falava o óbvio, o melhor cookie do Brasil. Mas daí eu vi hoje a propaganda? Eu vi lá no teu quiosque, o escrito lá no como é que chama? No balcão, né? Na lateral. Na lateral do né? E eu recebi até uma foto. Tem a foto aí lá a Eliette Melo que mandou pra mim, ela passou por lá. Ela disse que conheceu o Joaci Loura Júnior ontem. Foi a Eliette ela foi lá pro quiosque da Mike Cooks pra fazer o registro. E aí eu li o melhor cookie da vida. Olha que belo slogan, hein, gente? Né? Pena que a gente não pode falar o mesmo desse programa, né? O melhor programa da vida. Não é, tá longe de ser. Dayana, tem aí? Será que eu não mandei a foto? Levanta a mãozinha aí. Olha lá. Ah, tá baixando? Então a gente já vai mostrar aqui. Bom, gente, nós estamos aqui com você hoje mais uma vez, em nome de Pemasa, que é especialista quando o assunto é carro e preço bom. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. E também a gente está aqui em nome de saúde, da saúde de todos nós. Água é saúde. O sinônimo de saúde é Águas Caiari. Está aqui, ó. A água que nos abastece hoje, que nos mata a sede. Olha que bacana, né? Já tá com a tua Caiari aí, Benê? Tranquilão aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Muito legal. Água mineral Caiari, a vida pede. Quando tiver prontinha a foto lá, o que tá vendo será? Então, nós estamos com um problema de internet? Não tá aí. Agora levantaram a mãozinha lá. Deixa eu ver se eu cometi alguma gafe aqui, gente, pra... eu não mandei a foto, mas que feio que eu... Aí eu não fiz tem jeito de agora. jogar. Aí não tem Olha, eu como, vou né? te Aí contar. não pode ter, Mas deixa eu ver. Mas aqui. o errado são eles, né? Eu tô ainda assim, né? Porque não pediram, Porque não pediram, né? né? De ter chegado aqui. E a foto aquela lá do melhor cookie Isso da mesmo. vida? Olha aqui. Tô encaminhando agora aí pra vocês. Tá aí. E quem não conhece a Eliette Melo, que é um Amigo do professor Peixoto. o nosso sétimo elemento, É. né? Aqui do programa. E ela mandou dizer o seguinte, professor, Olha lá, que ó. ela não tá com muita saudade só, não. Só tá um pouquinho. Dos demais, ela tá com muita saudade. Ele Olha é aí a elemento foto da Eliette radioativo, Melo. todo mundo sabe. Olha aí, Melhor ó. cookie Ela da foi vida. lá, o melhor cookie da vida. Verdade. Ele fica no primeiro piso Bonito, do hein? Porto Velho Oi, Shopping. Eliette, tudo Legal bom? esse slogan, né, Beni? Muito bonito. Criativo, realmente. Realmente. Isso é o slogan que nasceu que ela ainda vai vir aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que é a Nathalie Pavan e o Paulo Ifra.
são os fundadores da MyCooks lá em Campo Grande. Tem uma história de vida belíssima. A MyCooks nasceu por conta de ajudar um filho deles que é autista. Olha. E aí, essa complementação de renda virou a franquia MyCooks. Que bonito isso. Bacana. Gente, destaques. Primeiro, do Sérgio Pires. Vamos para a linha progressiva. Então a gente começa lá embaixo, depois chega no ápice. Serginho, boa tarde. Boa tarde, queridos Dinos. Boa tarde, telespectadores. Começou lá embaixo. Não, é isso que eu ia dizer. Atenção. É porque eu trago meus destaques e depois ninguém dá bola. Eles discutem todos os assuntos, menos os meus. Mas não tem... Graças a Deus, pelo menos eu me livro então, desse pepino. Serginho, capricha hoje. Eu quero destacar duas coisas, basicamente. A primeira delas, nós discutimos muito nos Dinos, no rádio, e até gostaria depois de comentar com o doutor Irã isso. Nós temos aqui em Rondônia 15 mil ações judiciais contra duas empresas aéreas, a Azul e a TAM. Ambas estão deixando Porto Velho com o mínimo de voos possíveis. E isso vai dar um problema sério. Olha, eu tenho uma informação que só contra a Azul é a maior parte, contra a TAM, só contra a TAM 4.500 ações, tanto que um dos voos, que é Porto Velho-Manaus, eu não sei se é a Gol, eu li errado, mas eu li que é a TAM que cancelou o voo para Manaus, e agora para ir a Manaus, nós temos que sair daqui a Brasília, de Brasília para Manaus, e vamos levar 8 horas para chegar em Manaus, que aqui um voo daqui para lá demoraria 70 minutos. Breve vai acabar assim, Porto Velho, Buenos Aires, Manaus. Vai ser mais ou menos assim. Esse é um destaque. O outro destaque é um destaque local, que não parece mentira, parece exagero, parece que a inteligência artificial é que criou, mas não é verdade. É realidade. Os primeiros postes lá da rodoviária, da nova rodoviária de Porto Velho, já foram colocados essa semana. Em 90 dias, toda a estrutura metálica do prédio estará concluída. As obras estão indo muito mais rápido do que se imaginava, segundo o empresário Glauco, lá da Madecom. E a rodoviária finalmente vai se tornar realidade daqui a um ano e meio, mais ou menos. Então, esses são meus destaques. Ou seja, 2 destaques que ninguém vai dar bola. Não, mas foram destaques interessantíssimos. Foram, mas... Tem futuro nessa mesa. Eu quero fazer... me dá um segundo que eu preciso fazer um agradecimento especial ao Dr. Frank e à equipe do Hospital 9 de Julho. Eu tive um piripaque na semana passada e fui internado lá e fico encantado com o atendimento deles. Obrigado a todos, as enfermeiras. Umas 10 queriam tirar fotos comigo. Eu pensei, mas será que vocês estão me confundindo com Everton ou com Beni? Não, era comigo mesmo. Então agradeço a todos. Eu já ia ganhar 100 pau. Porque eu cobro 10 por foto. Pois é, eu cada não foto que o pessoal tira, 10 reais. Não, mas elas tiraram 10 numa foto só, para não gastar. Não, Serginho, o senhor foi bem hoje. Não fui, não. Tem futuro. Não vem puxar o saco que eu não fui. Vamos ver se o Irã Galo consegue ir tão bem quanto o Sérgio Pires hoje. Talvez não chegue perto dele, porque primeiro que você, sábado, fez uma grande falta aqui, né? Obrigado. Só o senhor me dá a direita estava desfalcada. O Beni ficou abandonado, doutor. Abandonado total. Você viu o que o Joaci disse? Não. Quando o Irã disse que você fez muita falta, aí o Joaci disse, há controvérsias. Poxa, isso que o Joaci é meu amigo. E eu sou cliente dele. Agora eu não vou comer mais 10 cookies, vou comer 9 só. Isso aqui parece um velório. Primeiro que você, quando vai fazer a sua parte miccional, a gente gosta, né? Que você sai, volta, né? Então nós estranhamos isso aí, faltava essa pessoa. Bom, mas meu destaque, primeiro eu quero, o melhor destaque são as pessoas que nos acompanham. O Wilson, professor da Unir, professor de Química, ele é um admirador do Beni Andrade. Não é do professor Peixoto não, viu? Beni Andrade. Ele falou para mim, mande um abraço, Beni. Estou dando um abraço. Obrigado. Receba. Muito obrigado. O outro que eu quero mandar um abraço é para o presidente da Unimed de Ji-Paraná, um cara, um empreendedor fantástico, que é o Auxílio. E, por fim, a grande amiga do professor Peixoto, Eliette Melo, que é uma pessoa que nós vamos convidá-la para o próximo sábado, viu?
Próximo chama ela para cá. Ela vai trazer um estilete que ela tem uma promessa: furar os 4 pneus do professor Peixoto. Meu carro está na garagem. Mas, presidente, o meu destaque... não começou ainda. Não comecei. Não, foi só o preâmbulo. Começar. Então, os primeiros 8 minutos foi o preâmbulo. Agora vamos para os destaques. Presidente, quem que dá audiência? São os telespectadores que vê esse programa, que são pessoas... Esse programa aqui, eu acho que o Ibope aqui atinge 80%. Olha, eu só sei uma coisa. Nós triplicamos a nossa audiência de uma pesquisa para outra do Ibope. Isso. Aí quando o Sérgio logo teremos quando detalhes o Sérgio não vem, sobre cai a pesquisa. Bom, então, qual é o meu destaque? A violência. Violência no nosso país. Primeiro, Macapá. 70 homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos em 4º lugar, Porto Velho, olha. 4º lugar. Salvador, 66 homicídios por 100 mil habitantes. Manaus, 53,4 homicídios por 100 mil habitantes. E Porto Velho, 42,1 homicídios por 100 mil habitantes. Bom, então a violência, Teresina tem 5º, Maceió, Fortaleza está em 9º, né? Então, isso é preocupante. Preocupante por quê? Os bandidos estão armados, né? E, como tal, nós estamos desprotegidos, lógico, evidente, eu vou ser muito sincero, eu sou contra a arma. Eu acho que ninguém tem que portar arma, a não ser na sua casa para defender a sua família. Na minha casa eu tenho uma arma, mas eu não porto arma. Quem tem que portar arma é polícia. Pessoas que têm que fazer uso dessa ferramenta. Agora, por outro lado, eu fico preocupado. As grandes autoridades do nosso país estão usando um carro blindado, uma série de pessoas com segurança. Em compensação, Beni, você viu aquela agressão que a médica sofreu no Rio de Janeiro? Inclusive morreu o paciente porque ela foi nocauteada e não tinha que atender os pacientes que estavam graves e, consequentemente, ela morreu. Você sabe, Beni, que eu me dirijo a você, Beni, que você é um homem sensato. Você sabe, Beni, que dentro de um posto de saúde, o que é mais valoroso é o patrimônio. Isto é, uma cadeira, uma mesa, não é a vida do médico, da enfermeira, que está lá na sua labuta. Isto eu fico indignado, enquanto que os governantes andam com 10, 15 segurança, um carro na frente, outro atrás, outro no meio, e a gente aqui pagando o pato e pagando o imposto de renda, a PEC 45 está nos esperando. Pois não. Torirã, só para acrescentar, a região amazônica é hoje a região mais violenta do país. Os índices nacionais de violência apontam que aqui a violência cresceu, o número de assassinatos, 54%, enquanto a média nacional foi 20 e poucos %. E aqui, a Polícia Federal, o Exército e a Aeronáutica, segundo o ex-ministro Aldo Rebelo, ela vai para esses lugares da Amazônia onde há extrema violência para cuidar do ambiente. Os criminosos estão à solta. Só para contribuir. Esse é meu destaque do ilustre presidente. O senhor ficou quieto com o meu destaque, o senhor não fez nenhuma alusão para mim, como você fez para o Beni, para o Sérgio agora. Eu não ouso contrariá-lo, eu não ouso tentar melhorar o seu destaque, porque aquilo que tem excelência não precisa ser mexido, não. Eu já tenho aquele ditado: quem não ajuda, não atrapalha. Mas o destaque do Sérgio foi bom. Esse aí nós queremos discutir. Como eu viajo muito, eu quero discutir. Mas, doutor Irã, é que o Everton não quer dizer, mas a minha intervenção foi melhor do que o seu destaque, mas ele não quer dizer isso. Não apoiado. Não apoiado. Doutor Irã, não com apoiado. relação à Doutor saúde... Irã foi brilhante mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Depois eu mando o boleto. Vem cá, eu quero lembrar ao telespectador, vocês estão vendo aqui embaixo o WhatsApp aqui do programa. Vocês mandem para cá sua mensagem. Comentem. Já vai chegar lá, já vamos chegar lá, porque eu esqueci de falar isso aqui no começo. Eu pulei o roteiro e aí o Tony Francis já tá Tony Francis, com esse nome de cantor da Jovem Guarda, né? Com vocês, Tony Francis! É isso aí. Aí vai ver Antônio Francisco o nome dele. Mas enfim, manda para cá o recadinho se você estiver aqui em Porto Velho, manda o bairro onde você está falando. Se você estiver no interior, manda a cidade de onde você está falando e diga o que você quiser, tá bom? Beni Andrade, por favor, perdoe-me a interrupção. Não é do meu feitio fazer isso. Não.
Apenas para dizer para o doutor Irã que, com relação à saúde no Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral vai ser homenageado por uma escola de samba neste carnaval no Rio. Mas eu tenho o seguinte, Beni. Uma ala é o pessoal de tornozeleira. Na outra ala é o pessoal todo algemado. Tem a outra ala que é o pessoal tudo com roupa de presidiário. Essa vai ser a homenagem que certamente não tem outra para fazer, né? Outra ala com o pessoal com uma bola, aquelas bolas amarrada na perna para poder não fugir. Deve ser essa. Deve ter um monte de grade lá, os carros alegóricos, o pessoal atrás das grades, celas do carro alegórico. Deve ser essa a homenagem que ele vai receber, né? E uma ala de batedores de carteira também. Não, isso ele não fala. Ô, Sérgio, não ofende. Tá bom. Não ofende. O Sérgio Cabral não é desse... É outro nível. É outro nível. Não reduz o cara. Não rebaixa o cara assim, não. Joaci Loura Júnior, vem lá com o seu destaque. E sempre é bom. O destaque do Joaci sempre é bom. Meu sempre gera debates nesse programa. Alguém tem que fazer alguma coisa por aqui também. Pois é, eu não quero falar sobre um destaque específico, porque tanto o destaque do Serginho quanto do Dr. Irã, principalmente o que você falou sobre a segurança. Semana na frente quase da minha residência, em frente à residência da doutora Flávia Lenze, houve um assassinato. Nós ouvimos um rapaz de 22, 23 anos teve a vida ceifada, uma execução, e realmente todos os vizinhos ali do bairro Alphaville, conjunto Alphaville, ficaram perplexos, surpresos, né, e com a forma como foi feito aquilo. E pelas informações foi queima de arquivo, foi execução, vingança, exatamente. Execução mesmo, né? E estava eu e meu filho Rodrigo, ouvimos os 8, 9 disparos que foi dado. Né? Então foi... Parece que o assassino pediu para namorada do rapaz sair de perto. Ele saia de perto, tipo assim, ó, é só ele que eu quero. Só ele que eu quero, exatamente. Perguntaram do rapaz, né, onde ficava o Granville. Ele, o quê? Onde fica o Granville? Na hora que ele foi falar alguma coisa, puxaram a pistola e já foi dando o primeiro tiro. Mandaram a moça sair, ir embora e continuaram. Deram dos 9 tiros, 8 tiros, 7 pegou no rapaz. Morreu ali na hora. Enfim, essa questão da segurança. E aí eu conversava com um sargento que foi até a ocorrência, foram 3 viaturas, o SAMU, enfim. Ele falou, doutor, o negócio tá feio. Todos os dias a gente sai e é desse jeito. A gente que trabalha na segurança pública, se a gente for realmente contar, as pessoas vão ficar muito assustadas. Eu tenho uma pergunta filosófica para fazer para o professor Peixoto sobre esse assunto. E aí, pensando sobre isso, o meu destaque, que foi quinta-feira, esse dia, eu não tive a oportunidade de falar nada, que é sobre o Dia do Amigo, dia 20. E foi proposto, né, a partir da chegada do homem à Lua, em 1969, nesse mesmo dia, em 69, o homem pisou na Lua. Há quem diga que não chegou, há quem não acredite. Mas a gente tem que saber que o amigo, como está lá em Provérbios 17, o livro de Provérbios escrito pelo rei Salomão, o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Então, o verdadeiro amigo é aquele que critica, é aquele que fala para você melhorar. Não acredite em amigos que só te bajulam. Não acredite em amigos que só te aplaudem. Não acredite em amigos que só passam a mão na sua cabeça. O verdadeiro amigo é aquele que vai te chamar na chincha e vai dizer, você está errado. Você não deveria ter feito isso. Pais, filhos ainda, vocês que estão nos assistindo, eu hoje sei o quanto que meu avô, meu pai me dizia coisas quando eu era mais novo e eu não acreditava. Hoje eu percebo e tenho a exata consciência de que se eu tivesse ouvido em determinados momentos da minha vida meu avô, meu pai, eu não teria dado uma cabeçada. Eu tive que aprender. Então, na dor. Na dor. E quando seu pai, sua mãe, as pessoas que te amam falam para você não fazer, é porque eles já sabem. Então, o verdadeiro amigo é esse. É que não só te aplaude, não só te ama,
mas também te critica. Ele vai sempre te amar. Ou seja, o pai e o avô também podem ser amigos, né? Sem não dúvida somos, alguma. Não só pessoas estranhas à família, Eu né? procuro ser, Everton, o amigo dos meus filhos. Eu sempre coloco isso, que o primeiro amigo, sem dúvida, eu busco em Deus. Mas aqui, presencialmente, que se eu não puder contar, dar ajuda, dar um apoio para o meu filho, eu acho que a gente ele não pode buscar esse apoio primeiro lá na rua, ele tem que buscar junto comigo. Né? Esse é o meu destaque. Eu queria uma pergunta filosófica agora, antes dos debates ainda e antes do destaque do professor, que também não sei se ele tem destaque, porque ultimamente ele tem vindo também com os assuntos muito chinfrim, é bom que se diga. Mas, professor Peixoto, pergunta filosófica sobre esse assassino, ou esses assassinos do rapaz lá, foram lá, pediram para a moça sair fora, deram 9 tiros, acertaram 7. Essas pessoas, eles acreditam em céu e inferno? Acho que sim. É estranho, mas há uma dicotomia, na verdade, de compreensão do mundo. O que é certo e errado para uma pessoa praticante do assassinato, etc. e tal, ele fica numa zona neutra entre o que eu faço atende a um interesse material. E esse interesse na cabeça do assassino é legítimo. Mas será que ele acreditando no inferno, ele não sabe, mas eu vou para o inferno se eu estou fazendo isso? Essa dicotomia, essa aparente incongruência, ela é o instinto humano se contrapondo ao raciocínio. A fé, na verdade, é a certeza das coisas impossíveis. Se bem, agora eu estou lembrando, professor, que o senhor está falando dessa dicotomia. Eu assisti muito filmes e novelas da televisão colombiana e os mafiosos, os traficantes, todos eles tinham um grande respeito por Deus. Sim. Os seguidores do como é que é da Laumertá, o famoso exemplo, lá, uma regra quase religiosa. Como é o mais famoso traficante da Colômbia? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Todo ele e os seus seguidores tinham um respeito a Deus, era uma coisa Exato. né? Faziam o sinal da cruz antes de matar alguém. Apoia a igreja, apoiavam as igrejas. É verdade. É uma dicotomia mesmo. É uma dicotomia. Difícil de entender isso, né? Entender o seguinte, certo e errado é algo absolutamente relativo. O que é normal para uma determinada sociedade não é normal para outra. E o que é certo para uns não é certo para o outro. O cara acha que está livrando o mundo de um cara ruim. Na opinião dele, sim. Portanto, a guerra não é assim. A guerra, se você for chamado para guerra e não matar, você comete um crime. É uma dicotomia, é estranho, mas é isso. O soldado que se recusa a matar o inimigo ou se confraterniza com ele, comete crime punível com a morte. É uma das causas, doutor Joacir pode me corrigir, a pena de morte existe e ela é aplicável exatamente no estado de guerra, em que você é obrigado a matar o outro. Na verdade é o seguinte, gente, nós vivemos num mundo muito louco, essa que é a verdade. Professor Peixoto, seu destaque, se tivesse, então eu já pulo. Não, olha, o meu destaque, eu queria só parabenizar os que me antecederam pela qualidade dos assuntos trazidos. Em particular... Enfim, né? Enfim. Não, é porque não é todo dia que eu aceito. Estava arrastado isso aqui, viu? O fato é o seguinte, grosso modo, as pessoas todas falaram sobre violência, sobre a insegurança pública. E eu tinha até escrito uma coisa sobre essa. É necessário que a autoridade, e aí eu falo, as autoridades do Underground se coordenem para retirar armas de fogo ilegais. É uma necessidade de sobrevivência da sociedade minimamente civilizada. Repete a última frase, retirar o quê? Legal. Armamento de fogo ilegal. Retirar da onde? Retirar da circulação. Mas como é que vai retirar? Ninguém sobe o morro? Vai buscar... Não, aqui não tem morro. Não, eu tô falando... Sim, vai atrás. Simbolicamente... Não tem morro, mas tem Zona Leste. Não tem documento, sai fora. Perdeu. Tem facções que dominam a Zona Leste, ué. Aqui em Porto Velho, Sim, como mas é que quem não é que tem? está dizendo que... O senhor está defendendo ela para cá? Não, eu tô dizendo que eu não entendi agora. não tem morros, mas tem facções aqui que dominam também o crime. Eu só não estou entendendo o que o senhor quer dizer com isso.
Quer dizer que é pra polícia não ir lá? Eu não estou respondendo ao senhor. Ele está dizendo que a polícia não vai. Não vai. Vai, sim. Eu não estou falando especificamente da polícia nossa aqui. Estou falando que os bandidos vão continuar armados Claro sempre. que vão. Ô, Sérgio, Eles têm que ser desarmados. Mas não vão. Mas aí Mas eu já estou dando o final pro senhor. Seguinte, eu já estou contando a história. Ó, isso é um spoiler pro senhor. apaga a luz, vai embora. O último que sair, apaga o... E pelo jeito vai ser o senhor. Mas eu não vou... Olha, comigo, situation fica black pro teu lado, meu irmão. Eu te falando, eu te passo na subida. Mas tudo bem. Você está ameaçando quem? O senhor sabe onde o Everton mora? Eu passo na subida Ei, do morro. professor, o senhor sabe onde o Everton mora? Eu sei onde você mora. Ele ameaça os ouvintes Ele da rádio. Você acredita nisso? É. Meu Deus. Não, eu Câmara de Vereadores de Ariquemes caça o mandato do vereador Rafael Elfera. Essa é a retranca 19 que o Joaci me falou do... É retranca o nome, né, Joaci? Isso. É, retranca. Eu acho que vocês estão bonitos. É, a gente só joga na retranca. Retranca. Solta aí essa matéria. É o assunto de ontem da cassação do vereador chamado Elfera, lá de Ariquemes. Controvertido vereador. Eu não sei o assunto, exatamente como é que foi, o que aconteceu, o que ele fez. Eu não sei. Vamos tentar discutir aqui e analisar e entender, porque dizem que tá na matéria que a denúncia foi feita pela prefeita de Ariquemes, a Carla Redano. E aí culminou a denúncia dela na cassação do vereador. Vamos lá. Durante sessão extraordinária na tarde desta sexta-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Ariquemes decidiram cassar o mandato do vereador Rafael Fera, eleito em 2020. O placar final foi de 10 votos favoráveis à cassação e 2 votos contrários. Era necessário um mínimo de 8 votos do total de 13 parlamentares. A denúncia foi realizada pela prefeita de Ariquemes, Carla Redano, e a Câmara acatou as denúncias e cassou o mandato dele. Agora, o vereador fica inelegível pelo resto do mandato e mais 8 anos. A sessão desta sexta-feira teve início por volta das 2h da tarde na Câmara Municipal da cidade e seguiu até por volta das 6h da noite, com a leitura do relatório da comissão processante, defesa do vereador e outros documentos. Mais de 100 pessoas da comunidade lotaram o plenário da casa para acompanhar a sessão. Olha, eu confesso, me perdoem a minha ignorância, mas eu peguei esse assunto já no final. Eu não tenho como analisar exatamente. Eu não sei se alguém... O doutor Joaci conhece essa história? Sim, conheço. O que aconteceu, afinal? Vamos lá. O vereador Rafael Fera é um vereador que está no Podemos, né? Foi candidato a deputado federal, teve mais de quase 25 mil votos, ou aproximadamente isso. Só em Ariquemes, 15 mil votos, aproximadamente. Foi o campeão de votos de qualquer outro candidato. E isso já o credenciava naturalmente para o pleito do ano que vem. Ele é um adversário político dos Redano, e nessa condição de adversário político, ele quando vai à tribuna, ele obviamente, você foi vereador, você foi deputado, ele não vai dizer que, não vai aplaudir, não vai dizer que tá tudo certo. Ele só não pode dizer uma coisa, que a prefeita é feia. Isso ele não pode. Ele não pode dizer, porque aí é uma calúnia. E aí ele nessa condição, isso disse que trouxe críticas à prefeita da tribuna da Câmara e foi denunciado por isso. Mas ele chegou mas teve alguma crítica que feriu o regimento? Ele disse que ela estava agindo de forma criminosa por conta de uma situação que a coordenadoria do próprio evento, da própria prefeitura, constatou que havia 200 e poucos mil para a rodoviária que ainda não tinha sido de fato aplicado. Isso é o que eu sei. Só que eu penso que ele não foi cassado por isso. Ele não foi cassado por essa denúncia. Porque essa denúncia não tem, a meu sentir, com todo respeito, justa causa. Eu não sou advogado dele, não estou defendendo, mas falta a justa causa. Por quê? Porque qual é a essência de um parlamento? É fiscalizar o executivo e usar da tribuna
naquele momento da tribuna, ele tem imunidade para dizer o que ele quiser. Ele só não pode... Tinha, né? Nós temos alguns precedentes. Né? Aí é que a gente vê chegar. Caso do Silveira, né? Mas naquela situação, eu sempre disse, ele extrapolou em todos os... Sim, extrapolou. Uma coisa... E vereador tem menos ainda, né? Perfeito. Agora, ele foi cassado por um conjunto da obra. Ele foi cassado porque ele, há muito tempo, ele vem falando e criticando os colegas, os vereadores. Ele está, vamos dizer, para um lado e os vereadores estavam para o outro. E, obviamente, eu não quero aqui adentrar a situação, está judicializada, ele já desde o início ele judicializou, foi negado a liminar, mas está judicializado. E o argumento do advogado dele é exatamente esse, que falta justa causa, porque pela denúncia que está lá, ele não poderia ter recebido essa reprimenda, porque fere, inclusive, o artigo 29 da Constituição, que é o dever de fiscalização e a imunidade material que o parlamentar tem. Se ele for para a tribuna só para falar bem, para dizer que está tudo certo, eu acho que perde a essência do próprio parlamento. Agora, Joaci, isso retira a possibilidade da Câmara cassá-lo? Não retira. Por quê? Porque é um julgamento jurídico político. Desde que, respeitadas as premissas, os procedimentos, os colegas dele disseram, o resumo disso é, nós não queremos mais você aqui. A pergunta que não quer calar, o judiciário pode reverter essa decisão da Câmara? Pode reverter, porque, inclusive, já está judicializado. A juíza negou a liminar no primeiro momento, mandou ouvir a Câmara e a comissão e continua, ela vai julgar o mérito. Se no mérito ela entender que, de fato, não havia justa causa para a propositura dessa denúncia, com base no Decreto-Lei 201/67, e é só nessa hipótese que o judiciário pode, essa e quando falta respeito ao procedimento, só nessas duas, o judiciário pode dizer, realmente aqui faltou justa causa, eu reconheço que está nulo. Respeito ao procedimento só quer dizer o rito do Decreto 201, exatamente. Doutor Joaci, mas não há um risco muito grande de que esse tipo de coisa se repita? Ou seja, eu sou vereador, eu não posso mais abrir a minha boca para criticar um prefeito ou administração, que eu posso ser cassado pelos colegas que apoiam essa administração? Se criou, e aí é que talvez os nobres vereadores não tenham visto isso, se criou um precedente, qualquer um, a partir desse precedente, inclusive especialmente na Câmara de Vereadores de Ariquemes, possa ser cassado a partir de agora. É verdade. Então, eles estão, com todo respeito, isso eu digo, conheço vários vereadores em Ariquemes, inclusive tenho clientes em Ariquemes, que são vereadores, mas a meu sentir foi um precedente muito ruim. Talvez ele pudesse ter sido penalizado com outra punição, uma advertência, um puxão de orelha, mas por esse procedimento que foi proposto, a meu sentir foi desproporcional, foi desarrazoado a sanção. Deixa eu falar, deixa eu antecipar uma situação. Se porventura, eu já disse, eu não conheço o processo, mas essa questão da justa causa é interessante, dá para a gente entender, o doutor já foi muito claro. Se porventura o judiciário determinar que ele volte ao cargo, a Câmara de Vereadores de Ariquemes acabou de eleger o deputado federal talvez mais votado do estado na próxima eleição. Ou o prefeito ano que vem. Também tem essa. Também tem essa. Isso, se ele se transformar numa vítima, o tiro sai pela culatra. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, que tem a ver muito com o que seja pertinente a pergunta. Nada do Vietnã, tá? Eu vou tentar, meu amigo. Tudo eu vou fazendo aqui. Tem nada a ver com a Transilvânia. Olha só, a pergunta que eu quero fazer tem a ver com o que o doutor Joaci falou, e aí ela fica no ar. O problema talvez não tenha sido o objeto da denúncia, mas muito mais a questão interpretativa do modo como esse vereador se comportou. Porque às vezes não é o que você faz que está certo ou errado.
e sim como você faz. Eu não acredito que um vereador vá ser cerceado de manifestar o seu pensamento, mesmo contrário ao Poder Executivo Municipal. Aliás, não tem que ter cerceado para coisa alguma, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, salvo o melhor juízo, eu acho isso. Mas tudo é como eu faço. Eu posso brigar com uma pessoa, divergir dela a alma, e nem por isso ela se tornar minha inimiga. Isso acontece muito no parlamento. Pois é, eu acho que essa... Acabou a sessão, acabou. Pois é, acabou a lianeza o que eu ia dizer, porque se o senhor está tentando falar, ele não falou até agora. Foi pelo conjunto da obra. O vereador certamente deve ter criado um ambiente desfavorável a ele em meio aos seus colegas. Exatamente. Por posturas. Não estou dizendo certas ou erradas. E aí vem vaidades, eu estou dizendo de todos, vem ciúmes, vem ocupação de espaço político e assim por diante. Então, tipo assim, esse cara tá muito saidinho. Tô aqui. Mas falou então, a verdade é o seguinte, né? porque a tendência é o corporativismo, é a absolvição seria. Essa seria a tendência. Perfeito. Os colegas se protegerem. E aí, quando você tem ali uma votação do jeito que teve, com a imensa maioria para caçar o colega, é porque certamente, de alguma forma, ele errou estrategicamente na sua condução diante dos colegas no exercício do mandato dele. E aí, como eu disse, aí tem as vaidades, tem os ciúmes, tem aquela coisa toda. E o pior ciúme que pode existir, a gente ouve isso muito no parlamento, é o ciúme de homem. Esse é o pior ciúme que pode existir. O vereador Elfera provou o sabor e o gosto do ciúme de homem. Imagino, porque não foi a prefeita que caçou. A prefeita só fez a denúncia. Quem caçou foram os seus colegas. Ele não tem que ficar bravo com a prefeita, não. Porque assim como ele criticava a prefeita tem o direito de reagir. Reagiu do jeito que ela entendeu que podia reagir. A prefeita alegou que ele fez quebra de decoro parlamentar. Então, é uma alegação que é justa e que é legítima da parte dela. Então, o vereador não tem nada que ficar bravo com a prefeita. Se ele tiver que fazer amizade com alguém dali hoje, independente de que votaram com ele, claro, aí fora esse, é com a prefeita, porque ela que só reagiu ao que ela sofreu. Agora, os colegas, esses que foram, vamos dizer assim, cruéis com ele, no sentimento dele. Só votaram pela não aplicação da penalidade... Professor, pela não cassação, seja mais claro, por favor. Pela não cassação. Pela absolvição. Ou pela improcedência. Beni, mas ele é difícil. Ele não fala pro telespectador. Vai pegar o Beni de exemplo, rapaz? Que isso? Tá, vamos lá. Não se apresenta pra nada. Desembucha aí, professor. Abraço. Foi o próprio Fera, o Rafael Fera, ele mesmo achou que não devia. Eu me absolvo. Um outro chamado Renato Padeiro, que se absteve, ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. E o outro, uma moça chamada, imagina, Rafaela do Batista. Foi a Xará e foi. Eu tava na padaria na hora. O resto é tudinho. Jorge Camelo, Simone Macedo. Foram 10 votos. Agora. Tá bom, professor. Eu posso falar só uma aqui para encerrar isso? Tá. São 3 incisos lá no artigo 7º. O primeiro é utilizado o mandato para prática de corrupção ou improbidade, que não foi o caso. O segundo, proceder fixar residência fora do município, que também não foi o caso. E terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade ou com decoro, agindo assim como forma com quebra de decoro. É muito aberto esse conceito. Então aí, obviamente, mas acho, e aí só para finalizar... Não, aí botou o dedo no nariz, quebrou o decoro. Quebrou. Tá andando sem... Falou mal do prefeito, quebrou o decoro. Sem gravata lá dentro do plenário. Quebrou o decoro. Caça. Então, o que a gente tem que ter em mente agora qual é? Muita gente perguntou isso. Como é que fica a questão dele nesse momento com essa cassação? Ele está inelegível. Tá. E aí é uma inelegibilidade que ela supera os 8 anos. Por que supera? Porque ele está inelegível a partir de agora até o término do mandato a qual ele tinha, que é 31 de dezembro do ano que vem. E aí começa a contar. A partir daí que começa a contar os 8 anos. Então ele tem mais de 9 anos e pouquinho aí de inelegibilidade. Se a justiça reconhecer a falta de justa causa e anular esse procedimento, dizer que
não teve, consequentemente, anula a cassação. Ele volta. Ele está apto e aí ele vai poder concorrer. Se ele e aí ninguém segurou. Aí ninguém segura. Aí os vereadores, né, acabaram. Eu acho que pode acabar a eleição com todo respeito lá em Ariquemes e dar a chave do que ele quiser que ele ganha lá a eleição. Pemasa é especialista quando o assunto é carro e quando o assunto é preço bom. Olha aí. Rota de descontos Pemasa Pneus Goodyear. Venha até nossa loja e encontre os melhores preços. Pneu Wrangler Fortitude 265/60R18 para SW4, Ranger e Trailblazer 15 vezes de R$ 76,60 no cartão. Pneu Kelly Ed Tour 17565R14 para Argo, Mob e Etios 15 vezes de R$ 21,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. A rota é você quem faz. Os preços a Pemasa capricha para você. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Tudo para o seu carro em um só lugar. É que eu tô de boca cheia, gente. O Irã traz esses bolos deliciosos pra cá. É bolo de quê? Às 3 horas da manhã fazer esse bolo, presidente. Já pensou? Levantando cedinho, vai pra cozinha. Assessorado pela doutora Hélida. 3 horas da manhã. Fazendo esse bolo. Muito bem, muito bom. Gente, eu estava ansioso para chegar a hora do destaque do Beni. Não vem com essa conversa, não. Não. O destaque do Beni Andrade, que agora vem o momento culminante. Chupa que é de uva! Agora que é o ápice, né? Agora chegamos no o ápice. No cume, no ápice. No píncaro, nos píncaros do programa. Beni Andrade, com vocês, Beni Andrade, ele é o destaque. Por favor, Beni. Olha, rapaz. Pra que isso, né? Não precisava disso, mas tudo bem. O meu destaque não tem lá grande importância, mas eu acho que serve para uma reflexão. Principalmente do aspecto econômico. O Serasa informou ontem que o número de inadimplentes no estado de Rondônia já atinge 614 mil. Quase a metade da população. Exatamente, Everton. Eu acho isso preocupante. Lá na frente, se quiserem discutir, tudo bem. Vai. Não, é Por que o senhor se apequena desse jeito? É pequena. Um destaque que vem com o seu brilho. Não se diminua, homem. Aqui no programa. Isso. Jamais deixaremos de debater. Vamos começar por esse assunto. Na verdade... Professor, o senhor podia diminuir um pouquinho esses índices aí e pagar o que o senhor deve, né, para mim. Gente, porque eu já botei o senhor no Serasa. Atenção, pessoal aí do Santander. Calma. O Everton, você falou em metade. A gente acerta a conta. Você falou em metade. Vamos renegociar. Vamos renegociar 600 vezes. Você falou em metade, Everton. Chega a 45,44%. Beni. Olha só. Beni, eu quero fazer uma observação. Mas agora, só uma pergunta que é importante. Sim, claro. Isso aí são pessoas diferentes ou são ações de cobrança? O Everton diz aqui que refere-se a serviços básicos, né? Água, luz, gás, cartões de crédito. Mas, por exemplo, se o professor Peixoto, ele deve para a Energisa e deve para a Caerd. São duas dívidas de uma pessoa só. Né? Certamente tese. É isso, deve ser isso. Deve ser. Mas, de qualquer maneira, os índices são alarmantes. Como eu não devo nada para ninguém, para mim não me toca. Esse assunto não me diz respeito. Não. E esse destaque do Beni tem tudo a ver com o programa que o governo federal lançou essa semana, que foi o Desenrola Brasil. Verdade. Né, com pessoas com dívidas até R$100. Mas Não, peraí. Não, mas... assim, vem cá. Há 2 milhões de pessoas... Mas não tem só... Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor. Eu não queria nem entrar nesse assunto, por isso que eu não falei. R$100? Mas tem gente que deve. 2 milhões de pessoas. Mas tem gente que deve, Beni. Tem gente que está devendo, está no Serasa. Esse cara que deve 100, ele deve 1.000 na outra. Continua lascado. Agora, ele deve 100 para a Caerd e 1.000 para o banco. Não é a situação desse programa específico e do valor.
é o start de um grande programa que vem. Vai ter dívidas maiores, de 20 e poucos mil, de 30 e poucos mil. Essa é uma escala. Opa. E aí a gente já entra aqui na nossa faixa. Então a gente já daqui. O governo tá bonzinho mesmo? Mas olha, eu gosto de ver a alegria do anti-horário, né? Alegria, assim, 100 pau. O que é 100zinho? Rapaz, aí é aquela festa. É um quarto de tanque de gasolina. Carro popular, vamos fazer agora. Aí não demorou 15 dias, não tinha mais carro nem de comprar, né? Essas coisas aí. E é interessante que o cara que negociou lá os 100 réis, ele fala, bom, agora não devo nada. Pelo contrário, a dívida de 100 réis continua lá no banco. Continua. Como é que é continua. Só vai parcelar. Mas aí e vai ser retirado não vai pro Serasa. do Serasa. Ele só sai da inadimplência. Aí vai comprar mais e vai dever mais. Isso. Não vai nicheado, não. Mas aí o cara compra mais e deve mal. Agora eu tô adimplente. O 100 continua. Agora eu vou lá na Pemasa e fazer 12 pneus. Abrir um crédito lá de 3 mil. Pronto. Mas aí, eu acho que não é esse o ponto. O ponto é que os juros e o valor correcional está autorizado a cair para a pessoa efetivamente poder parcelar a dívida e pagar. Eu acho que a gente está tratando um ponto que, obviamente, traz um humor, uma risada, mas a gente precisa entender que tem muita gente devendo, que com esse programa vai ter a possibilidade, não de 100 reais, de uma dívida maior, e parcelar aquilo que deve. Eu renegociei uma dívida na sexta-feira com juro de quase 14%, agora deu uma baixada, foi para 13,8%. Opa! Deu me senti um alívio, me senti uma outra pessoa. Quero fazer uma observação. Com 100 quilos a menos. Eu quero fazer, é claro. Com 3 arrobas. Deus me deve livre. 6 não. 6 tu tá fora. 100? Multiplique por 1000 isso aí. Eu queria só te chamar para raciocinar sobre um aspecto desse programa. Por que esse programa? O que esse programa tem do ponto de vista econômico-social, ou socioeconômico? Sócio, como diz o Sérgio, sócio-carnavalesco. Sócio-econômico-carnavalesco. É o seguinte, não houve e nem poderia haver, como o Joaci bem colocou, o perdão da dívida, porque o governo pode perdoar uma dívida que é particular. Senão seria um verdadeiro caos. A pessoa continua devendo. O que acontece é a situação que nós chamamos aqui de solvência formal. Quando a economia não tem um nível de solvência formal das pessoas, há um travamento na própria celebração de contratos. Eles ficam... Não é um aspecto legal, não é um aspecto puramente legal. É um problema de natureza social. Me desculpe que na prática para nós, 100 reais, para nós, 100 reais não significa muita coisa, não. Mas há pessoas que estão impedidas de retornar. E impedidas desde muito tempo. Mas retornar a quê? Retornar ao consumo. Não, mas parei um pouquinho. Na prática, ele vai... Parei um pouquinho. Ele vai continuar consumindo, porque até então ele vem comprando à vista. Perfeito? Sim. Aí ele está... perdoado, ele sai do Serasa, ele vai para a adimplência. Perfeito? Essa pessoa, me perdoe, professor, ela não tem condições de negociar uma outra dívida qualquer de 200 reais, porque ela não paga de 100. Como é que ela vai pagar uma de 200 ou 300 amanhã? O crédito continua mesmo, não tem nada a ver com o crédito que foi dado à pessoa. Mas, professor, eu estou indo na prática, pelo amor de Deus. Eu gostaria que todo mundo fosse perdoado. O que eu quero dizer é que o cara não vinha conseguindo pagar 100 reais. Agora ele não vai continuar pagando as demais que ele for fazer. Porque não tem como fazer. Mas não há uma condicionante de que o cara tem que comprar. Mas ele não tem que comprar, então não mudou nada. Professor, o dono do dinheiro não vai entrar nessa. Mas ele precisa pagar. Por que não pagou? Porque não tem dinheiro. Sim, mas é porque os juros que são aplicados sobre o valor são muito altos. O senhor está agora, parei um pouquinho. Aí é outra, agora já é outra coisa. Parei um pouquinho. Ele vai, se você diminuir os juros, porque aquele 100 virou 200, certo? Mais do que virou isso 300, aí tira o juro. Muito bem,
Mas ele não vai, eu só acabou de dizer que ele vai voltar a consumir, vai voltar a consumir. Ele só vai poder voltar a consumir depois que ele conseguir quitar. Mas então continua tudo igual. Tudo igual. Não continua, Continua. porque as condições de financiamento... É que o senhor disse que ele vai poder começar a comprar, não vai comprar. Não vai. Ele está comprando à Ele vista. vai só conseguir pagar o que ele deve, mas espere os números. Ele não vai. A maioria está desempregado, professor. Então como é que eles estão vivendo? Tu acha que uma pessoa dessa, uma pessoa que são as pessoas, vai lá na Energisa e pergunta quem é que paga rigorosamente em dia energia? Os mais humildes, os mais pobres. Essas pessoas não pagam esses diabos desses R$100 porque perderam emprego, porque caiu em desgraça, porque aconteceu muita coisa. E alguns, claro, que são malandros. Mas o cara que não paga 100 não vai pagar 200, não vai pagar 300. E se não paga 300, não vai pagar 100. Quando você reduz o serviço da dívida, a pessoa consegue fazer o pagamento. Se não reduzir o serviço da dívida... Mas, isso eu concordo, seja outra discussão. Diz que o cara vai voltar a comprar. Não vai porque ele não consegue pagar 100, não paga 200, não paga 300. Entendi, mas ele está comprando mesmo sem crédito. A estratégia não vai funcionar. Isso aí é... Não, ele está comprando sem crédito, não, ele está comprando à vista. E se você está com esse problema aí, tiver sua dívida perdoada, ou os juros perdoados, continue comprando à vista. Não entre em 14% ao mês, por favor. Porque o senhor vai precisar depois, para pagar esses 14% ao mês, de um novo programa de perdão, tá bem? Então, olha o tamanho. Que eu estou lhe dando. Eu vou, ao contrário do professor que está mandando você voltar de dívida. Não é perdão. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não falei isso aqui agora. Você está falando aí para a pessoa. Ouça, professor. O perdão dos juros. O serviço. Juro não é do isso. Que perdoa. Então eu quero dizer o seguinte: primeiro pague tudo direitinho e não volte a comprar, só compre à vista. Para não entrar nos 14% que o Sérgio entrou agora. Porque você não vai conseguir pagar. Vai todo mundo continuar insolvente de novo. Porque quem não paga 100, não paga 200, não paga 300. E mais, estão dívidas certamente de 5, 10 anos. Olha, e quando comprava um negócio de qualquer, era R$20, hoje custa 300. Olha, o Irã quer falar. O Irã, na ordem, por favor. O Irã me pediu a palavra. Que enfim que me deram a palavra aqui. Não, até que um dia, viu, doutor Irã? Cansada a minha palavra aqui. Não foi. Desculpa, Irã. É oposição. Tive que recorrer ao meu estimado irmão Beninho Andrade. Me defender, que o meu advogado aqui está calado, ele não está me defendendo em nada. Não. Mas deixa eu, Joacir, deixa eu lhe dizer, até a garopa foi enganada dessa conversa. É risível. Tem um negócio que é risível. Veja bem, quando você dá perdão, o FIES, por exemplo, parabéns para o governo passado, tirou aqueles estudantes todo da falência. Ele pagou, o governo pagou. O que custava o governo pagar esse 100zão logo para todo mundo logo? Tirar esse pessoal do banco? Paga esse 100zão. É ou não é? A garopa foi enganada também do 100, pô. Então esse tipo de coisa é risível. Eu fico muito preocupado com esse tipo de política que pensa que engana, mas não engana ninguém, cara. Não engana ninguém. Que o cara continua devendo. Só vai sair do Serasa. Se é o meu filho tá assim, pai, eu tô devendo, eu comprei não sei o quê por R$100, tô devendo 200 agora. E eu quero, então eu vou dizer o seguinte, meu filho, eu vou te dar os 200, você vai lá e paga. Mas você vai continuar não comprando mais nada. Se você quiser, como você falar comigo antes, para você não se governar, que você vai entrar de novo numa inadimplência, você não tem condição de fazer essa compra. Então é o seguinte, eu vou pagar, vou resolver o seu problema, mas não compre mais nada, a não ser que você tenha condições, comece a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, e aí você vai gastar do que você ganha 40% nisso aqui do seu salário, só. O resto você vai guardar para luz, água, telefone, não sei o que, não sei o que. É assim, eu quero dizer, isso é economia. Isso é economia. Eu estou falando para o professor sobre economia. Ele está falando sobre perdão. Eu não quero perdoar ninguém. De juros. Ninguém. De serviço da dívida. Perdoado pelo dono da dívida. Eu estou insolvente. O governo não perdoa. Perdendo o juro. Eu estou insolvente e insolvente, porque eu não saio da fruta irmãos Gonçalves. Não deixa eu falar. Sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. Irmãos Gonçalves. Daqui a pouquinho, irmão Gonçalves anuncia. Daqui a pouquinho, Sérgio Pires e Beninho Andrade com suas opiniões. Mas, por favor, sem piadinha, Sérgio. Quando você falar sério, Irmãos Gonçalves não irá mais lhe interromper. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo
com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Veja só. Fazer as compras online e com as melhores ofertas? Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br e aproveite as ofertas. Carne bovina Frigon contra filé vácuo linha todo dia R$ 29,80 o quilo. Batata Monalisa R$ 4,28 o quilo. Carne bovina Frigon colchão mole corte R$ 27,79 o quilo. Frango congelado Avinorte R$ 6,48 o quilo. Laranja R$ 2,98 o quilo. Café Jamari pacote 500 gramas R$ 13,80. Só até segunda para todas as lojas. Comprar pelo site é um barato. Irmãos Gonçalves. Tá aí, gente, Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. A minha única diferença com o que o professor falou é o seguinte: pague a sua dívida, o Joacir vai trazer números reais agora, definitivos, mas não volte a gastar o seu dinheiro. Primeiro, pague essa dívida, pague. Aí o professor diz, agora vai voltar ao mercado. Não vai voltar coisa nenhuma. Continue não comprando. Ah, mas tem que circular o dinheiro, mas você vai só aumentar a sua dívida de novo. Então, quantos meses tem para pagar, Joacir? Esses 100 reais vai ser desnegativado, né? É um nome que estão usando aí. Mas o que eu me referia, e de fato eu fui ler aqui a respeito do Desenrola, nesse primeiro momento, quem deve até 5 mil reais, que são aproximadamente 70 milhões de pessoas, poderão fazer renegociação com menos juros e multa, com a entidade que deve, aí é banco, varejistas, companhias de telefone, de água, enfim, para ter essa dívida, além de com redução de juros e multa. Pagar em quanto tempo? 60 meses. É isso. Então você vai ganhar seu dinheirinho, você vai levar 60 meses para voltar a consumir. Pague primeiro a dívida, perfeito? E consuma só aquilo que é essencial para a sua subsistência. Porque senão vai entrar numa mesma roda viva de novo. Sérgio Pires. Não, eu ia fazer uma piadinha, mas ficou fora do contexto. Agora o Beni Andrade. Não, tudo bem. Vocês... O que eu quero colocar aqui, eu perdi aqui onde é que eu estava, mas é o seguinte. 37 bilhões e 100 milhões de reais. É a inadimplência no estado de Rondônia. Só em Rondônia? É. 37 bi. Bi? É. Mari. É muita coisa. Tem certeza, Bi? Procura isso de novo. É assustado. 37 são meus. Então o orçamento do estado quanto é? Divide. Acho que não dá isso. 7 bilhões de reais. O Sérgio é responsável pela metade desses 37 bi, viu? 3 quartos. Se o Sérgio pagar dele, já reduz 50%. Eu tô achando também muito exagerado 37 bilhões, mas... É muito dinheiro. Pode ser de endividamento, mas de inadimplência eu acho um pouco exagerado. Mas... endividamento e inadimplência, tem razão. Aqui. Espera aí que nós vamos entrar aí. Não, perdão, gente. 3 bilhões, agora 3 bilhões e 100 milhões. Que já é muito. 3 bilhões. Que já é muito. 3 bilhões já é muito. 3 bilhões. Ira, você trouxe a questão da violência no seu destaque. Vamos nos aprofundar um pouco mais? Presidente, é preocupante. Preocupante por quê? Primeiro que eu lembro-me bem, em 1900 antigamente aqui, nós dormíamos de porta aberta, né? Nós deixamos o carro aberto, não tinha seguro de carro, não tinha seguro de nada, né? Por quê? Porque não existia esse desamor que está acontecendo hoje, né? Eu sempre digo o seguinte: costume de casa vai à praça. A criança que é mal amada, a criança que é renegada pelos e vê péssimos exemplos dos pais nas escolas, onde o aluno não respeita o professor. Olha, dá gosto você ser professor lá em Portugal. Você, quando adentra na sala, os alunos levantam em respeito ao professor. No Japão é assim também. No Japão. Então, isto tudo, a desagregação familiar, a célula familiar acabou e automaticamente esses marginaizinhos aí assaltando, matando, sem dó, sem piedade. Foram cruel comigo.
Além de levar todos os meus pertences, passei 8 minutos apanhando. Então, essas coisas não dá mais. Mesmo porque nós temos que começar nas escolas. A violência nas escolas está muito grande. Os alunos estão se matando. Os alunos estão se agredindo. Antigamente, a gente sentava na escola, jogava peteca, jogava peão, empinava pipa. E a gente gostava. Aquele teu colega de infância era praticamente um irmão teu. Um irmão teu, quando você encontrava essa pessoa na rua, se abraçavam, brincavam. Era brincadeira. Hoje não. Hoje a brincadeira é faca, bala, esse tipo de filmes que só traz revólver, só traz revolta para a criança. E o pior, aonde a criança não tem amor no seu lar, essa criança com certeza vai ser o marginal. Eu mandei 2 vídeos aí, a gente vai rodar eles, por favor. Prepara aí, Daiane. Eu quero mostrar, em cima do que o Irã está falando, 2 momentos. Um momento numa sala de aula, numa escola que eu não sei se talvez seja pública, e certamente não é aqui em Rondônia, certamente não é, mas é um vídeo que está circulando no Brasil inteiro, e depois numa escola militar. Já dá para... Vamos soltar primeiro o vídeo da escola militar, pela ordem que eu mandei. Não desse... Como? Só tem um. Então estou mandando o segundo agora. Qual é que tem aí em cima? Ué, eu já mandei os 2, tá aqui. É que um não desceu ainda, então. Ah, chegou, né? Então solta o primeiro, depois eu chamo o segundo. Solta o primeiro, por favor. Ops. Não, esse aí não. Corta. O outro. Não, desculpa, perdão. Esse aí mesmo, Daiane. Esse aí mesmo. Perdão. Solta esse primeiro vídeo. Escola Militar. Atenção, sexto ano A. Sentido. Ok, apresentação aceita. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Atenção, sexto ano A. Descansa. À vontade. Cheguei a arrepiar agora. No meu tempo era mais ou menos assim. Estudei primeiro numa escola evangélica, depois estudei numa escola católica e no final, já me formando no 2º grau, estudei numa escola pública. Mas as escolas públicas também eram padrões naquele tempo. Vamos agora ver um outro tipo de escola. Uma situação antagônica a isso. Vamos ver. Eu tava aqui. Pegou na cara da Gêmea! Sai da frente, caralho, sai da frente! Dá um salve, Nick, dá um salve. Olha, eu quero deixar vocês tranquilos que a informação que se tem é que a professora sobreviveu e hoje passa bem. Olha, Everton, é o seguinte,
Eu só quero fazer um comentário aqui a respeito do primeiro vídeo. Maravilhoso, parabéns à escola, parabéns aos alunos, Escola militarizada, né? Aos pais dos alunos, aos professores e à administração da escola. Maravilhoso, o Herbert falou que chegou a arrepiar, eu também. Agora, com relação ao segundo vídeo, eu não quero falar nada, porque se eu falar o que eu penso, eu saio daqui preso. Só isso. Sérgio Pires. Bom, eu lembro quando eu era editor de jornal, essas coisas, que se dizia que uma grande foto não precisa de legenda. Eu acho que esses 2 vídeos não precisam de legenda. Só. O presidente, eu estou aqui com o Joaci, esses meninos têm um cão no couro. Não tem Deus no coração, tá faltando Deus no coração, Beni, desses meninos. Né? Foi o que eu falei, você acaba de dar uma palestra na Fé da Medicina do Porto, ser aplaudido. Independente se a palestra não presta, mas eles aplaudem. Né? Então, essas coisas incentivam a gente a voltar. Né? Agora, isto aí, acabou o mundo, acaba tudo, acaba Deus no coração desse povo. Joaci. Hoje, a gente tem percebido que, diferentemente de ontem, de quando a gente se formou, de quando a gente tinha... Quem dava as lições primeiras para nós é a nossa casa, Ever. E hoje estão querendo empurrar isso para a escola. Quem tem que ensinar uma pessoa a ser gente não é na casa, é na escola. Me desculpem, pais. Vocês são os primeiros professores dos seus filhos. Educadores. Vocês são os primeiros educadores e mais. São aquelas pessoas que eles vão ter como exemplos na vida. Muito daquilo que tem no segundo vídeo, infelizmente, é o retrato de lares que aquelas crianças estão levando para dentro da escola. Então a gente não... É um sistema que a gente precisa chegar no meio termo. Tem gente que não gosta da questão militar, por algum motivo, eu não vejo problema nenhum. Assim como eu não vejo problema em educação... Questões ideológicas. Adventista... questão católica, questão evangélica, não vejo problema nenhum. Agora, se o senhor ou a senhora não querem, isso também tem que respeitar quem quer. E parece que nesse momento a grande maioria das pessoas procuram, tanto é que as escolas militarizadas estão esgotadas as matrículas, né? Sempre a procura é muito grande. E é de lamentar. O primeiro vídeo, um exemplo... Né, de saudação, de respeito. Eu faço arte marcial há muito tempo e a gente sabe que não existe autoridade sem respeito. Porque uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder. O Everton aqui, eu tenho certeza que para muita gente aquele não é só chefe, aquele que está aqui no ápice da presidência. Não, ele é líder, ele dá o exemplo, ele é amigo. Então, só para finalizar, Beni, quando tem alguém que se coloque desse jeito, fica mais fácil essa fala, porque há uma autoridade, há um respeito. Mas que tem muita coisa errada nesse segundo vídeo, é só de se lamentar. Doutor Joaci, concordo plenamente com o senhor, porque na minha época de escola, não existia escola militar, mas a disciplina, o respeito, esses 2 não podia faltar não, cidadão. De jeito maneira. Professor, e aí o exemplo da sua sala de aula? Fala aí da segunda sala de aula, eu tive a impressão que eu vi o senhor ali também, naquele segundo vídeo. Quebrou 2 carteiras. Como é que o senhor permite o negócio desse na sua sala de aula, professor? De calça vermelha. Era ele. O professor Peixoto de miniatura. Eu vou dizer uma coisa que acho que vai atender aos pensamentos de todo mundo. E ela tá baseada numa experiência pessoal. Eu estudei, como todo mundo estudou, escola pública, depois escola particular. Tive excelentes professores e sempre os respeitei. Nunca os temi. Porque meu pai me ensinou a não temer qualquer homem que nasceu de uma mulher. Nasceu de uma mulher, eu não respeito.
Não mais do que ele deve me respeitar. Isso é uma crença minha. Então, se obedeci ao professor, sempre foi, o professor ou professora, sempre foi porque eu admirei a postura daquela pessoa. As minhas aulas para adultos que são crianças que cresceram, para mim não tem diferença entre adulto e criança enquanto professor. Só criança grande, mais nada. Aluno é aluno. Eu sou aluno atualmente e ajo como aluno. Já agi como professor. Eu acho o seguinte, jamais em toda a minha vida eu tive um único ato de desrespeito para comigo. Nunca. É um orgulho que eu tenho de ter sido paraninfo da imensa maioria das minhas turmas. Eu nunca gritei com o aluno, nunca exigi dele, nunca disse como eu queria que fosse feito. Eu disse assim, você é livre. Você é livre. Eu conferi a ele a liberdade de acertar ou de cometer os desatinos que achasse que deve fazer. Acho de verdade, como o Joaci colocou, não é a função principal do professor educar, é instruir, que também tem a ver com educar. Educa-se pela convivência, educa-se principalmente pelo exemplo. E aí é que é o problema. As casas não têm um exemplo, porque você olha um pai, e eu não estou dizendo que são todos, um pai que diz para o filho para ele se dar bem, para ele enganar o máximo de gente que ele pode. Não, leva o teu primeiro, o primeiro o teu. Esse discurso é o discurso de contaminação da sociedade. Perfeito. O egoísmo nasce na casa. Aí está perfeito. Eu já ia colocar o que o senhor colocou agora. O problema não está na escola, o problema está na sociedade. Na sociedade. Que é muito pior. Muito pior. Se fosse só na escola o problema, a gente ia lá e resolvia. Sim. Mas o problema está em nós. Botava um monte de polícia na sala e acabou. Quando eu recebi esses 2 vídeos aí, eu mandei para o governador Marcos Rocha. Era já umas 11 da noite. E ele dorme tarde, eu também durmo tarde. Como eu sei, todo mundo sabe que ele foi diretor da Escola Tiradentes, ele é um educador também, por excelência. Ele mandou o seguinte texto para mim. É claro que nesse caso do vídeo, não há controle alguns dos pais. Tampouco dos professores, porque daí é a consequência, né? A educação precisa ser linda. Não necessariamente precisa ter em todas as escolas posição de sentido e prestar continência, que é no caso das escolas militares. Mas em qualquer escola se precisa aprender a ser educado, respeitador, honrado, disciplinado e tantas outras qualidades. Isso faz com que a sociedade se aperfeiçoe, continuou dizendo o governador Marcos Rocha. Mas no caso dos vídeos, fica a pergunta: qual é o melhor modelo? É fácil de qualquer cidadão de bem decidir. Sim. Boa noite, meu amigo. Perfeito. É isso. Ótimo. E talvez, como outro dia eu disse, talvez eu esteja exagerado, mas talvez nós tivéssemos que ter 100% de escolas militares no Estado. O que eu quero dizer é que se alguém vai consertar a sociedade do jeito que está, na questão da educação, são as escolas mais rígidas, as militares. Claro que esse exemplo aí que nós vimos não serve para todas as escolas. Eu sei lá, por exemplo, que no Maria Carmozina nós temos um ambiente maravilhoso, né? E em outras escolas também. Mas temos casos isolados que extrapolam. E esse é o grande problema. Porque se nós tivermos um jovem rebelde, nós temos que salvá-lo. Nós temos que salvá-lo. Então diz assim, não, tá bom, mas é só um entre 1000. Puxa, mas esse só um é multidão. É multidão. Então nós temos que ter, na verdade, escolas que efetivamente tenham que fazer hoje o papel dos pais. Porque os pais, e aí eu não estou generalizando, não estão cumprindo com o seu papel, e está provado isso. Lamentavelmente, e a professora Albaniza sabe que eu estou... Coincidentemente, ela está me mandando aqui, olha aqui, ó, toda semana na escola, aqui também tem ordem. Eu vou mandar um vídeo aí rapidinho aí para cima, enquanto o Beni vai trazer uma mensagem para nós.
Depois vocês vão mostrar um trechinho do vídeo lá do Maria Carmozino. Eri. Gente, vamos falar de saúde, tá? Água é saúde e sinônimo de água é com Águas Caiari. Vamos conferir. A tradicional pureza da água Caiari tem garantia internacional. A Caiari é a única em Rondônia com selo ISO 9001, a certificação de qualidade mais famosa do mundo. A Caiari sabe que água é proteção para as células, é hidratação para todo o corpo. Água é saúde para toda a família. Por isso, ter o selo ISO é total responsabilidade com a água que você bebe. Ter o selo ISO é fazer o seu dia melhor e mais saudável. Caiari é sempre certeza de água pura. Caiari é pura qualidade. Águas Caiari. A vida pede. O Irã lembrou agora. Repete, Irã. As melhores escolas na nossa época era pública. Sim, é verdade. Claro. Então, inclusive, lá em Belém era Paz de Carvalho. Tinha concurso para entrar naquela escola. Tinha um vestibular. Naquela época tinha o tal de PP, né? Lembra? Lembro. A gente falava pro cara que estudava em escola particular, pagar passou. É isso aí, é isso que eu ia falar, bem, em outras palavras. E o CDF. O cara diz assim, ó, eu quero que meu filho aprenda, que ele vá pro vestibular sabendo, vou colocar numa escola pública. Exatamente. Era isso que a gente ouvia. Não era fácil não, velho. Eu vou pro intervalo, depois eu vou atender os recadinhos também, tem mensagens sobre esse assunto das escolas e tem outras mensagens também. Eu estudei em escola pública. Bem, gente, é o seguinte, olha. O plano de saúde Viva a Vida tem uma tabela própria e exclusiva para os servidores do Ministério Público, com aproveitamento de carências, inclusão de dependentes e agregados. Veja aí o recado. Agora eu quero falar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Por isso eu quero te apresentar o Plano de Saúde Viva a Vida, que inclusive está com uma super novidade para você que é servidor público. E quem vai contar um pouquinho mais pra gente é o Yuri. Seja bem-vindo, Yuri. Bom, para você que é servidor público, hoje você pode escolher na Viva a Vida 2 tipos de plano, com coparticipação, com um limitador por procedimento e sem coparticipação, onde você só vai pagar a sua mensalidade. Além disso, contamos também com aproveitamento de carência, uma ampla rede credenciada com o Hospital Prontocólios, Hospital Central, Alfa Clean, CA Clean, Dr. Enoch, Clínica do Dr. Veloso e a Clínica Medvir. Então você, servidor público, quer dar uma qualidade melhor para sua família também? Venha para Viva a Vida. E você do Ministério Público agora, nós fechamos o convênio com o Sindicentro. Sim, agora você tem acesso a uma tabela exclusiva para colocar inclusive agregados. Então venha para Viva a Vida através do número 9332-4444. Ou seja, gente, não tem desculpas. Chegou a hora de você fazer o seu plano de saúde de toda a sua família aqui com a equipe da Viva a Vida. Venha para cá você também. Planos de saúde Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Ô, seu Beni, o senhor ser mãozinha de conchinha não tem graça, sabia? Tem que fazer conchinha, né? Então, deixa eu fazer outro. Fala de novo aí, o plano é nosso. Conchinha. No final. Planos de saúde Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Agora sim. Agora sim, Beni. Agora sim, mãozinha de concha. Agora eu Gente, tem uma foto minha aí apresentando o SIC News de ontem. Eu quero mostrar essa foto, por favor. A Daiane vai mostrar pra gente aí. Ontem a gente mudou o cenário do... Olha lá o SIC News. Olha aí, ó. Mudamos o cenário do SIC News ontem. É que eu ganhei essa... É bandeira que fala? É bandeira. A bandeira. A bandeira do Grêmio. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pode mostrar aqui. Olha aqui. Aí o Ítalo Donini trouxe essa bandeira do Grêmio pra mim. Ele esteve no Rio Grande essa semana. Esse mês. E trouxe uma do Internacional pro Sérgio Pires. A minha eu não uso porque eu tô com vergonha do Inter. Não quero saber do Inter, não. Tá perto que eu Vasco. Pega pra mim aqui, Thiago. Vai contratar Abre ela direitinho. Aquele débil mental. Mas não tá perto parece que eu o João da Lua daquela novela, o Zé da Lua, lembra?
Deus Tonho me da livre. Lua. Tonho da Lua. Deixa eu dar um recadinho aqui, gente. Eu preciso mandar um abraço carinhoso ao casal Dr. Beraldo e a doutora Luciana, a esposa do Dr. Beraldo. Casal maravilhoso. Todos os sábados ligados com a gente, residem aqui pertinho, né? No 22 de dezembro. Dr. Beraldo, doutora Luciana, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Um abraço, Beraldo. Ítalo Donini, buena chiruzada macanuda. Novamente de volta, minha querida Rondônia, já saudoso também do meu Rio Grande amado. Dias frios que voltaram a ser quentes. Na alegria e no convívio com amigos, irmãos e com esta bancada de primeira linha, guiados e auxiliados por uma equipe de ponta do nosso jornalismo. Olha só que bonito. Um grande quebra-costelas a todos. E, acima de tudo, minha gratidão por tudo e todos. Deus, capataz dos céus, nos protege grandemente, diz aqui o Ítalo Donini. Grande. Joacir, você tem recadinho aí? Tem um recado aí, eu pedi para o Gleidson passar. É um projeto que a gente começou a fazer hoje, lá na OAB, no clube da OAB Rondônia, que tem tudo a ver com o que a gente falava, com disciplina. E a OAB Rondônia, através de alguns voluntários, advogados que são faixa preta em judô, a gente começou um projeto Adote um Atleta. Então, eu e o Sensei Shade e também o Jean Viana, a gente começou na aula de hoje, aproximadamente ali 8 crianças, daquela região ali do bairro Lagoa, de um projeto social. Muitos advogados doaram kimonos e vai começar, então, essas aulas, né? Somos todos voluntários, pessoas que estão doando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para que crianças possam ser transformadas através, vidas, né? Famílias, enfim, através do esporte. Como eu posso dizer que a minha vida foi muito transformada pelo judô. Em muitos momentos da minha vida, foi o judô que me deu o alicerce para eu fazer as coisas certas. Olha e aí, a posse ontem, né? Pode voltar. Também do juiz José Vitor, que foi ontem no TRE como juiz titular, substituindo o insubstituível Clênio Amorim. E ali do lado o doutor Igor, que também é juiz titular, a doutora Tatiane Alencar. E lá na ponta o doutor José Vitor, a quem eu desejo aí um profícuo mandato, competência não lhe falta. Então, muito boa sorte, né, representando a advocacia no TRE. Bota um vídeo aí, por favor, que eu havia prometido, gente, lá da Escola Maria Carmozina. Isso acontece toda semana, é um trabalho da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Educação. Vejam aí. Não se mexe que eu vou apresentar o grupamento. Permissão, comandante! Soldado PM Lucas Silva do 5º Batalhão. Apresente o pelotão Charlie, sem alteração. Grupamento, descansa! Pelotões a meu comando! Pelotões, descansa! Pelotões, sentido! Pelotões, descansa! Pelotões, sentido! Só o pelotão! Alfa! Descansa! Só o pelotão, Olha aí. alfa. Parabéns à diretora Albanise Oliveira, diretora da Escola Maria Carmozina. Dá orgulho a gente ver, e quando a gente vê cenas assim, Beni, a gente vê que nem tudo está perdido. Agora é o seguinte, tem alguém nos ameaçando aí, dizendo que vai nos processar. Mandou uma mensagem para cá, eu recebi essa informação agora, por nós termos mostrado a imagem daqueles pequenos delinquentes, né? Eu não vou chamar de alunos, porque é uma ofensa aos estudantes do nosso Brasil. E eu gostaria que o doutor Joacir, como advogado, dissesse se nós cometemos algum equívoco aqui tentando mudar o mundo. Porque essa é a nossa intenção. É mudar o mundo. Mesmo que alguns, movidos pela ideologia, não queiram que o mundo mude. Ou talvez que continue seguindo por um caminho muito pior. Nós vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo.
Joaci. Vamos lá, nenhum texto pode ser retirado para virar um trecho, para virar pretexto de alguma coisa. Você que certamente está assistindo o programa, você viu que foi de uma forma jornalística. Primeiro se apresentou uma situação, depois se apresentou outra. E agora uma terceira, inclusive. E certamente o artigo 15, o artigo 17 lá do ECA, que fala de respeito à imagem da criança, ele fala quando há uma exposição vexatória, uma exposição publicitária e comercial, que não é o caso aqui. Como todo telespectador que está assistindo viu, é uma situação jornalística. De crianças que, inclusive, imagens que estão viralizando e você mesmo que deve ter visto, deve ter recebido no seu WhatsApp. Então, milhões de visualizações. Por qual razão que aqui nesse momento, com essa discussão jornalística, cujo interesse é social, não há interesse escuso, interesse comercial, interesse publicitário de pegar a imagem dessa criança e explorar indevidamente, longe disso. Com todo respeito, falta aí a você, telespectador, um pouco de sensibilidade, de razoabilidade. Não é porque a lei diz que não pode, que vai ser aplicado de uma forma. Eu vou dizer outra assim coisa, eu ficaria feliz se alguém mandasse uma mensagem assim, vou processar esses jovens, e podem ser processados pelo que fizeram. Inclusive pelo Ministério Público. Exato. Dizes, olha, eu vou processá-los, agora que eu vi o rosto deles, eu vou ao Ministério Público fazer a denúncia e pedir para que abra um processo, inclusive, contra os pais deles, para ver no que eles deixaram os seus filhos se transformar. Mas nós vamos continuar aqui, como eu disse, com toda a pretensão, fazendo a nossa parte, mudando o mundo. É como se o mundo fosse uma grande construção e nós aqui estamos colocando o nosso tijolinho. De forma bem modesta, mas firme e determinada. E, por favor, não nos ameace. Doutor Irã. Presidente, veja bem, vamos nos preocupar em resgatar nossas crianças. É isso que nós estamos querendo aqui. Certo? Então, não venha com esse tipo de chantagem. Isso aí não cola para nós, não. Aqui todo mundo aqui teve educação, tem educação, e esse tipo de ameaças não cola para nós, não. Porque... Pois não, Sérgio. Não, só ia concluir dizendo isso. Quer dizer, o que dói no coração da gente, no meu coração que está em falência, é ver que uma pessoa, ao invés de dizer, puxa vida, mas que tristeza isso que nós estamos assistindo, o cara ainda perder tempo em fazer discurso ideológico em cima de uma coisa que é lamentável. Só isso, Everton, nada mais. Expovel voltou com tudo, gente! E veio com muita novidade pra gente se divertir e aproveitar. Olha só, a volta da Expovel. Depois de mais de uma década, o gigante está voltando. Está chegando! Vai ter festa de peão de novo! A Expovel vai voltar pro povo! Prepare a bota e o chapéu pra agitar! 5 dias de festa pra dançar e cantar! A Expovel está de volta, de 23 a 27 de agosto. Aguardem. Realização Aperon, Associação dos Promotores de Eventos do Estado de Rondônia. Que bacana, hein, gente? Além disso, vão ter muitas atrações nacionais. Olha só, dia 23 de agosto, Maiara e Maraíza. Dia 24, Casa Worship. Dia 25, Bruno e Barreto. Dia 25 também, Lauana Prado. Dia 26, João Bosco e Vinícius. Dia 26 também, Zé Felipe. Dia 27, Guilherme Santiago, Peni Andrade e Sérgio Pires. Viu só? Então corra e já garanta o seu ingresso no www.industriadoingresso.com.br. Olha que bacana o nome. Eu vou sapatear e o Beni vai engolir fogo. Industriadoingresso.com.br. Que maravilha. A volta da Expovel, gente. Olha que bom. Ô Everton, semana passada eu recebi aqui uma mensagem e uma foto e a cabeça aqui não tá batendo bem. Sei. E eu acabei esquecendo, tá? Mas por favor, olha aqui, ó.
faz uma fala de agradecimentos aos cuidadores social e professora da sala AEE, atividade de educação especial. Cuidador oficial, professor e professor na sala AEE. Não sei o que é essa sala. Os nossos alunos autistas evoluem muito interagindo, socializando. Fala no papo de redação que a cidade está uma lixeira urbana. E a professora mostra aqui uma foto bem próximo ao Carmozina. Entendeu? Então, olha, eu gostaria muito que os responsáveis pela limpeza pública, pelo amor de Deus, olhem isso aqui. E o Carmozina está sendo pintado, os muros do Carmozina, está ajeitadinho tudo, e tem o contraste com o lixo. Eu vi essa foto, viu, Beni? Vi a foto do muro do Carmozina sendo pintado, cuidado, deixado bem legalzinho, mas em contraste o lixo em toda a extensão da calçada. Parabéns, Everton, é o Márcio Castro, por expor essa situação das escolas do Brasil. Mas com fé em Deus, creio que as escolas com civismo, escolas militares, vão dar belos frutos, diz o Márcio Castro Rodrigues. Deixa eu ver aqui quem mais nos acompanha. O Cleudo, estudei na Escola Rio Branco e se tinha respeito, tanto com professores, diretores, secretárias. Antes de entrar em sala de aula, cantávamos o hino nacional. Tinha as matérias de religião, educação moral e cívica. E aprendi tudo que tenho de conhecimento escolar em escolas públicas. Já a educação e respeito, isso ficou a cargo de meus pais, tios e tias. Esses moleques do vídeo, tenho certeza que seus pais nada fizeram para repreendê-los. Por isso que eu disse, viu, Cleudo, que tinha que processar os pais desses alunos que deixaram os meninos se perderem no meio do caminho. Recadinhos aqui que eu estou devendo, gente. O meu destaque é essa bela boina do professor Peixoto. Um excelente final de semana para todos os dinos. É o Eduardo, da Cidade do Lobo. Pessoa de bom gosto. É boina isso, professor? Eduardo, você está de brincadeira, né? Não, por favor, coloque. Não tire. Melhor não deixa tirar. Na cabecinha. Deixa, não se exponha, professor. O Eduardo está de brincadeira, ele é um gozador. Bom dia, Dinos. Gostaria de falar que em relação à desativação das linhas aéreas, eu só tenho uma coisa a falar. Faz o L e vai de barco. É o Jean que está falando. Bom dia, sou o professor Iracema Sena, admiradora dos dinossauros. Em especial ao Beni e ao Sérgio Pires. Acho porque somos de direita. Assisto todos os sábados. Parabéns a todos. Boa tarde, sou Angelino de Ji-Paraná. Estou assistindo o programa. Manda um abraço para Sirlene, que não perde o programa. Abraço, Sirlene. Boa tarde, Dino. Serjão deve estar torcendo para que o Soares vá embora. É o Michael Mota do Morar Melhor gremista. E lamentavelmente, Michael, o Soares vai embora. Não sei quando, se é amanhã, se é depois, se é depois do jogo contra o Flamengo, mas ele está indo embora. Eu quero dizer que o time do Grêmio está indo embora. Quando ele vai embora, o time todo vai embora. Tem que fazer que nem o Vitor Pereira fez no Corinthians. Bota a avó dele no rolo que resolve. Dizer o seguinte, gente. Minha opinião, Soares para mim pode ser o craque que for e foi, deu grandes vitórias pro Grêmio, mas se o cara rejeitar o Grêmio, para mim não tem mais valor. Pode ir embora, vai tarde, isso custar classificação, custar a segunda divisão, não tem problema. O que eu não aceito é transformar o Grêmio numa coisa menor. E aí já é uma questão de caráter, infelizmente. Nunca fez isso na carreira dele, nunca demonstrou isso. Era a última coisa que a gente imaginava, mas infelizmente, até a história do joelho é conversa fiada. Tem um probleminha no joelho, mas não desse tamanho não. Ele quer ir embora. E não quer cumprir o contrato que assinou, que é o mais grave de tudo. Bom dia para todos os dinossauros, professor Peixoto, se defenda. Todos aí só querem lhe crucificar. Mas uma coisa eu lhe digo. A árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Então, quando apedrejam, é sinal que o senhor é bom. Eu sou bom mesmo. É o Honorato da Zona Sul. O senhor é bom e é modesto. Modestíssimo, de humildade. O Rondon Cap desse domingo vai sortear 10 motos Honda. 40 prêmios em dinheiro
E o título, gente, só custa R$10. Olha só. Moto! O Rondon Cap quer ver você acelerando. E domingo vai sortear 10 motos Honda, tudo 0 km. E o título, só R$10. No quarto prêmio tem 5 Honda Pop zerinhas de uma só vez. São 5. É moto pra família toda. E mais 2 Pop no terceiro, 2 Pop no segundo, uma Honda Pop no primeiro prêmio. E ainda tem 40 giros de R$500 cada. Rondon Cap, garanta já o seu. Ajude as Zapaz e participe. Rondon Cap, neste domingo tem 10 motos Honda. 10, uma dezena de motos Honda. Tem os 40 giros da sorte e o título é só R$10, hein? Ajude as Zapaz de Rondônia, participe e boa sorte pra nós, né, gente? Quem sabe uma das 10 não fica pra gente, né? Tem mais gente aqui falando com a gente. Professor parece que vive em Nárnia. Essa lei do desarmamento não vai servir para nada. Os bandidos todos estão armados e o cidadão de bem está refém deles. E outra, a polícia não tem bola de cristal para saber onde estão os armamentos dos criminosos. Acorda, professor! É o Denis do bairro Rio Madeira. Denis, tem uma coisa chamada blitzing. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? O pessoal vai lá, tá, para uma coisa, para a pessoa, abre o carro, olha dentro. É isso. Não tem como adivinhar, não. Olha. Gente, então... Médium agora? Quando faz uma blitz, recolhe todas as armas ilícitas desse país. Vamos de blitz, então, que tá resolvido o problema. Fácil. Eu não tô entendendo Boa tarde, Dinos. Aqui é o Francisco do Caladinho. Todos os sábados, minha esposa e eu assistimos o programa. O programa hoje está muito bom, com temas altamente pertinentes. Minha esposa, Su Campos, disse que o professor está charmoso. Eu tô charmoso, ela tem razão. Os brincos, os colares, as calcinhas, não, calcinha não, eu tô falando. Deve interná-lo! Não, ele pergunta se ele deve interná-la, se ele tem que internar a mulher. Ô, Francisco, interne a Dona Su, porque ela tá tendo visões. Deixa a Dona Su em paz! Francisco Campos. Boa tarde, Dinos, um belíssimo programa. Por gentileza, uma pergunta ao Dr. Joaci. Caso o vereador Fera retorne ao seu mandato, cabe danos morais ou outras medidas de indenização? Pergunto porque em Guajará houve uma cassação parecida do vereador Rivan Egues. É o Fábio Ribeiro, do Novo Horizonte, aqui em Porto Velho. Eu penso que não, na medida em que, quer queira, quer não, a Câmara de Vereadores ela não julgou uma questão jurídica, ela julgou uma questão política. Tem prefeito que é cassado do Brasil afora porque não responde a uma carta, uma solicitação, às vezes, que a prefeitura manda. Então, é possível de pedir, mas quero crer que dificilmente consiga uma indenização. Sabe? O professor, o Eric Araújo, está perguntando respeitosamente. É uma pergunta, professor. Cuidado com a resposta. Vai, Eric. Ele está perguntando se o senhor, com essa camisa aí, entrou na onda da Barbie. Eu ia responder, mas Eric, eu vou lhe explicar uma coisa. A televisão tem certas limitações em relação ao que eu posso falar. Eu tenho várias sugestões para você em relação à camisa, mas fica para depois. Ele é avô da Barbie. Bisavô. Bisavô, exatamente. Heraldo do Machadinho. Ex-antiga Seron. Abraço, meu amigo Beni. Bons assuntos tratados. Dê um livro ao invés de uma arma. A Bíblia, por exemplo. Fiquem com Deus. Valeu, Heraldo. Um grande abraço, Heraldo. Grande Heraldo. Enquanto os inadimplentes conseguem descontos astronômicos de até 90%, os adimplentes continuam sem nenhuma premiação. Luiz Albuquerque do Flodoaldo Pontes Pinto. Já está olhando para um outro viés que o professor... Esse é do meu time. Nem olhou. Não quis nem saber. Esse é do meu time. É do teu time mesmo. Inadimplência. Não, eu sou adimplente e não tenho vantagem nenhuma. Rapaz, tu quer vantagem comprou obrigação sua? Tu assina a porcaria do contrato com a empresa e quer vantagem? Eu tenho que pagar mais juros que o cara que é inadimplente. Parece que é doido, rapaz. Parece que não é possível, não. Como é que é tudo uma coisa dessa aí? O cara diz que é premiado porque eu cumpro a obrigação. Ora! Boa tarde a todos do Papo. Com relação ao programa Desenrola,
Esse é um projeto do socialismo para colocar o povo de joelhos e ficar dependendo do governo. Deveriam estar pensando em criar empregos. Givaldo, do bairro Cidade do Lobo. Essa coisa do criar empregos eu gostei, viu? Eu também. Muito legal. O professor nem pensou nisso. Não, o que é isso? Olha só o recadinho aqui, gente. A Vision Center é referência em qualidade quando se trata de cuidar da saúde dos teus olhos, dos nossos olhos, né? Com profissionais qualificados para melhor nos atender. Vision Center. Cheguei aqui na Vision Center e a doutora Maria Ivanete vai responder para você tudo sobre catarata. Então, catarata é a opacidade da lente que a gente tem chamada cristalino, que ao envelhecermos ela fica amarelada e para corrigir é necessário uma cirurgia. E nesse momento podemos colocar uma lente intraocular que corrige o seu grau dos seus óculos, tanto para longe como para perto. Viu só que incrível? Agende agora mesmo o seu horário e venha fazer uma consulta avaliativa. Eu tô falando de Vision Center. O horário de atendimento aqui é diferenciado, de segunda a sexta, de 7h30 da manhã até meio-dia, de 1h30 da tarde até as 18 horas. E sábado tem horário de atendimento personalizado, das 7h30 da manhã até meio-dia. Eu tô falando de Vision Center e você que ainda não conhece, venha fazer uma visita, porque essa clínica é incrível. Profissionais capacitados para melhor te atender. Vision Center, venha sorrir com os olhos. Eita, que maravilha, hein, gente? Vision Center é referência em qualidade. Gente, eu assino embaixo. A gente vai pro intervalo e volta logo. Quero rapidamente só lembrar, gente, mostra uma foto aí da Frutos de Goiás, só um produto, só para ilustrar a minha fala. A Frutos de Goiás agora, meio-dia, já abriu o seu quiosque lá no Porto Velho Shopping. Lá você tem um sorvete, picolés e açaí no copo também. Você pode ver daqui a pouquinho aí. E também agora, às 13 horas, já abriram, as lojas estão abertas, as duas lojas de rua, da Calama e da Abunã, e funcionam até às 23 horas. Tá bem, pessoal? Então tá aí. Aliás, a loja da Calama vai até às 22 e a loja da Abunã vai até às 23 horas hoje, tá? Então tá todo mundo convidado para saborear os sorvetes, picolés, o açaí, as panquecas e assim por diante lá na Frutos de Goiás. Eu só confirmar aqui é que eu me confundo todo. A loja vai até às 22 horas a loja da Calama, ao lado da Drogaria Village, e até às 23 horas a loja da Abunã, bem de frente ao Caroço, tá bom? E nessa loja da Abunã é onde funciona a pizzaria e o parquinho de diversões. Joci, nós estamos falando aqui no intervalo sobre o problema dos voos. A Azul quer cancelar seu voo aqui, a Gol também está com problema. Já não tem mais Gol agora de Porto Velho para Manaus, ou seja, virou um caos. Para Rio Branco já há algum tempo, né? Sim. Everton, eu tenho um pensamento muito claro a respeito disso. Se a companhia aérea está sendo processada e está sendo punida pelo judiciário, não é por nós, é pelo judiciário. Ela teve direito de defesa, inclusive tem advogados muito bem pagos para defendê-la. Está sendo processada e está sendo punida porque não está prestando serviço de qualidade. O artigo 14 do CDC é muito claro. Quando o consumidor ele não tem um serviço de qualidade e quando a fornecedora o presta com algum defeito, que é o que está acontecendo, com atraso de voo, com mala extraviada, com inúmeras situações de falta de respeito ao consumidor. O consumidor vai, busca a sua indenização que é devida, pela má prestação de serviço. Onde que está o errado nisso? Errado são as empresas aéreas que deveriam ter mais respeito por nós. O doutor Irã viaja há muito tempo. A gente sabe, parece que a gente está viajando daqui para Brasília num coletivo, num avião. Quando chega de Brasília para fora, a gente está viajando num leito. Eu acho que, para resumir, é isso. Falta, com todo respeito às empresas aéreas,
esse respeito maior que é o norte do Brasil, não é só Rondônia, a malha aérea viária do Brasil, do norte do Brasil é muito mal suprida. O Everton falou, quando se ganha o filé da coisa, também tem que roer o osso. Então vocês, representantes das empresas aéreas, têm mais respeito pelo povo do norte, pelo povo de Rondônia, porque a gente paga passagem e paga caro. Para ir em Brasília e voltar, são aproximadamente R$3.000 hoje que se cobra. E quando tem. Então fica... e o que falta aqui, Everton, é a quebra desse monopólio de 3 únicas empresas aéreas. Quando chegar empresas lá da Europa, dos Estados Unidos, para competir aqui, buscar um a um cliente, vai começar a baixar e melhorar o serviço. Eu só quero trazer uns números interessantes sobre isso. De 100% das ações no planeta contra empresas aéreas, 98,5% é no Brasil. Só 1,5% das ações contra companhias aéreas ocorrem no restante do planeta. Rondônia tem 15 mil processos contra 2 empresas. 2 empresas. Então, a única coisa que me assusta é esse volume tão grande. Nós temos 2 ou 3, 4 voos por dia e tem esse volume de processos. O Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 50 vezes mais voos do que nós, tem 1/10 desses processos. Então, é só isso que eu trago para discussão. Eu não sei, eu não tenho esse número do Rio de Janeiro. Os números são esses. Nós temos hoje, na Justiça Brasileira, o número é só pesquisar no Google, que foi o que eu fui fazer. 90 milhões de processos. Então você está defendendo as empresas aéreas. Não, eu só estou trazendo números para a gente discutir, né, doutor Joaci? Porque não dá para só dar um lado da versão. Estou trazendo os números todos. É porque eu estou concordando com o Joaci, está dizendo que eles tratam mal a gente aqui e vira processo por nos tratar mal. Isso. Mas só lá aqui. Mas é só aqui. E o que são 15 mil processos de 1.800.000? Olha quando ele diz que eles dão umas carroças velhas para nós e dão as aeronaves mais modernas para o resto do Brasil. Já começa por aí. Eu nem vou falar nada, porque eu falei isso a semana inteirinha no rádio. O Sérgio não ouviu. Combatido pelo Sérgio. Então agora o som engula. Quem mais viaja aqui é o doutor Irã. Acho que ele tem excelência para falar nisso. É bom lembrar que um voo que atrasa aqui ou é cancelado aqui, atinge a rota todinha. Não, mas não pode processar de acordo com o Sérgio, não pode. Mas eu não tem que concordar. Olha o Panera do Brasil falando. Funcionários despreparados. Esse é o pior ainda. Além de ser uma companhia aérea que não investe no RH dele, eu vou lhe contar só uma história. Em 1 minuto, lhe prometo. Precisava viajar de urgência. Aí a nossa assessoria disse, olha, tem um voo que o senhor vai fazer Cuiabá, não vou dizer nem o nome da companhia para não fazer, nem merece, né? Cuiabá, Brasília. Tá bom. Aí 10 horas da manhã mandaram o meu check-in. Cheguei com o meu check-in lá. Para viajar, 11h30, nós lhe acomodamos em outro voo. Maravilha, então vou fazer direto para Brasília, senão o senhor vai para Campinas. Vocês já descobriram quem é, né? Para Campinas. Não, isso você não está me acomodando, você está me desacomodando. E o pior, que eu só voltaria para Brasília 5 horas da manhã. Eu tinha que ficar no aeroporto, sem hotel, sem nada. Aí eu fiquei com os 2 check-in na mão, um que ele me deu e outro que ele queria me tirar da minha mão. Eu disse, eu vou levar os 2, botei aqui. Resultado, o cara ficou com sarcasmo na minha cara, rindo, brincando comigo. Eu tive que ir de madrugada, comprar outra passagem, que ele não quis me acomodar na outra companhia. E o que é que eu fiz? Isso foi em março do ano passado. Entrei com o processo e ganhei. E eu também. Eu tô nessa estatística aí. E ganhei. Ainda fiz o seguinte, eu estava com a fotografia do idiota do funcionário que me tratou mal. E anexei no processo. E o senhor não pode gravar minha imagem. Tu é feio pra caramba, bicho. Eu não vou querer tua imagem, não. É para anexar no processo. Olha, o Igor Aleco aqui dizendo que concorda com o Sérgio Pires. Tá com o Sérgio Pires. Caramba, a fala do Joaci com relação aos voos irá fazer o professor ir para as nuvens. Não, é porque... Igor... Mas... eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora, Igor. Agora, com relação à questão das escolas, da família, o Igor diz que concorda com o Joaci e com o Irã Galo. Diz que parabeniza os dois, e é isso mesmo. A educação vem de casa. Aqui o Anderson Ledesma de Ji-Paraná. Manda um alô para o sofredor gremista Odair, aí em Porto Velho. Então o Odair já está mandando alô para ele também em Porto Velho. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais nos acompanha. O Alexandre Porto.
O Irã está assumindo o gremismo. Olha na imagem. No vídeo mostra a questão daquele vídeo da bagunça da escola. Mostra claramente que deve ser dada pelos pais a educação. Na escola se aprende o ensino através do repasse de conhecimentos inerentes a cada matéria. Tá aí. E ele falando que o Soares está saindo do Grêmio de forma errada, faltando caráter a ele. Já estou achando isso também. Viu, meu caro Alexandre Porto? A Graça Seabra diz que estudou em escola de freiras, jardim de infância, foi para o grupo escolar e assim por diante. E uma pena que tudo isso acabou. Parabéns pelo tema de hoje. Graça Seabra de Araçatuba, assistindo o programa. Renatinha Moraes em Manaus. Vamos embora! Dizendo que muita gente confunde disciplina com essa geração. É preciso educar. Ela teve uma educação em casa, com a mãe, com o pai e assim por diante. Graças a Deus, eu e minhas irmãs fomos bem criadas, diz a Renatinha Moraes, em Manaus, participando do estado. O Ismael Cardoso de Ji-Paraná mandou uma mensagem para mim que eu não entendi aqui, Ismael. Você então, manda de novo. O José Marcos falando aqui que o Estado entrou na família e não dá condições para a família. Enfim. E aí, gente, acabou o tempo. Abraço pro Antônio, pra Claudinha, pro meu pai, Joaci. Tchau. Tchau, tchau. Segura. Beijo pra todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Nosso amigo juiz eleitoral, doutor. José Vitor. José Vitor, um abraço especial pro José Vitor. Meio-dia na Rádio Parecis, hein? Amanhã, quando bate a saudade, mostra aí. Que é Amado amanhã? Batista. Eba. É o destaque amanhã do Quando Bate a Saudade no Tributo, gente. Vamos, olha os grandes sucessos do grande Amado Batista. No tributo do Quando Bate a Saudade. Olha aí. Tchau, Beni. Grande Amado Batista e os seus grandes sucessos. Grande Amado Batista. Domingo passado foi o Reginaldo Rossi, foi uma loucura. Foi demais, né? Foi demais. Foi bom, né? Eu assisti todo também. Não assisti, domingo foi na rádio. 98. Agora vai ficar todos... Doutora Hélida Galo, obrigado pela presença. Tchau. Obrigado aí. Tchum, apagou.